Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi e no vídeo de hoje vamos ver por que eu preciso estar atualizada e saber sobre a nutrição de precisão. Bora lá? Bom, Nutri, nutrição de precisão para a boca do povo. Hoje se fala muito da nutrição de precisão. E primeiro eu preciso te explicar o que é essa tal de nutrição de precisão que todo mundo está falando, que está no auge, que parece até um modismo que vai acabar, mas não. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender. A nutrição de precisão nada mais é do que, a gente ser mais assertivo e certeiro na hora de tratar o paciente, considerando questões que antes não eram possíveis de serem consideradas, como fatores genéticos, e também a microbiota intestinal. Antigamente, para a gente entender um pouquinho da genética do paciente, e ainda hoje a gente utiliza essa metodologia, a gente perguntava na anamnese qual o histórico de doença familiar daquele paciente. E a partir dali a gente poderia pressupor que ele tinha predisposição genética para desenvolver algumas doenças, como doença cardiovascular, diabetes, obesidade, alguns tipos de câncer. Só que isso não é uma coisa muito certeira, porque pode ter genes que o predispõem a determinadas situações que não foram mostradas na família, ou porque ninguém desenvolveu, ou até mesmo porque ali, na hora que aquele indivíduo foi formado, aquele gene surgiu e não tinha anteriormente na família. Então é uma questão complexa, que hoje a nutrição de precisão, ela tenta trazer a resposta para essas perguntas. Uma das grandes questões que a gente vê em atendimento é quando a gente trabalha com um nicho específico e a gente aplica estratégias similares em pessoas similares. Então, por exemplo, tomando como exemplo emagrecimento, então a gente tem duas mulheres na mesma faixa etária ali de 36 anos, que são super sedentárias, que têm uma alimentação péssima e a gente decide por algum motivo utilizar a estratégia low carb. A gente vê que ambas seguiram muito bem aquela estratégia, que elas se dedicaram, que elas fizeram as mudanças que foram combinadas no atendimento. A primeira, ela teve um resultado excelente, ela perdeu peso e ela tá super feliz com o que está acontecendo e a gente vai pensar no próximo passo para que ela continue perdendo peso. A segunda, ela não teve esse mesmo resultado, ela perdeu pouco peso e ela até ficou desanimada com esse atendimento, em retornar. Ela pensou em desmarcar porque ela não perdeu o peso que gostaria, ela se esforçou muito para isso. O que acontece? O que tem de diferente? O que poderia explicar esses resultados? Muitas vezes a gente se vê no atendimento com uma cara meio de tacho, sem saber explicar o porquê que aquilo aconteceu. Hoje em dia a gente tem como explicar o porquê que aconteceu. Talvez aquela mulher que não teve um resultado, uma resposta como a primeira a essa dieta low carb, ela tem alguns polimorfismos relacionados à obesidade que fazem com que essa não seja a melhor estratégia para aplicar no dia a dia dela, para aplicar para perda de peso nela. E aí a gente precisa ajustar outras intervenções, outras estratégias. O que acontece? Quando a gente ignora a nutrição de precisão, a gente tem que ir no escuro, sem saber exatamente para que direção ir. E a gente vai testando as estratégias e vendo o que funciona ou não. Ou a gente já pode até perguntar o que funcionou anteriormente para aquele paciente e já começar com o que funcionou e eliminar as possibilidades que não funcionaram. Só que quando a gente utiliza a nutrição de precisão, isso minimiza muitas questões e a gente consegue, às vezes, responder dúvidas do paciente que a gente não consegue responder só com os dados que a gente coleta de anamnese e exames laboratoriais comuns, como, por exemplo, por que eu não emagreci com a low carb? A minha vizinha fez e emagreceu pra caramba. E aí você fica muito sem ter um respaldo para tirar aquela dúvida. Óbvio que a gente vai poder explicar da questão genética, que talvez ela não tenha uma boa resposta, enfim, mas a gente não tem um respaldo ali de mostrar um exame e falar, olha, esse gene aqui atrapalha, então não é a melhor estratégia, a gente tem que utilizar uma outra estratégia, vamos mudar e vai dar tudo certo. Vamos tentar uma coisa nova e a gente vai conseguir emagrecer e você vai ver. Para tentar também
que aquela mulher não desista, né? Porque é frustrante você se esforçar e não conseguir ter um resultado. E às vezes a resposta está no gene ou também na microbiota. Então a nutrição de precisão, ela engloba a questão genética, que hoje a gente tem mapa genético disponibilizado. Ainda precisamos conhecer muita coisa, mas já dá para aplicar no dia a dia a nutrição de precisão segundo o mapa genético do paciente. Ver ali, principalmente emagrecimento, quais genes essas pessoas têm ali que vão dificultar esse emagrecimento, qual estratégia nutricional seria melhor para aplicar naquele paciente. Então vai dar um bom caminho para você ajudar aquele paciente de forma mais rápida. Da mesma forma, a microbiota também entra na nutrição de precisão. Então, por meio do rastreamento genético, da composição das bactérias, a gente consegue responder muitas perguntas de por que aquela pessoa tem tais sintomas, de por que até mesmo determinadas doenças intestinais que acometem, a microbiota ela pode ali ajudar a detectar essas alterações. Lembrando que diagnóstico quem faz é o médico, o nutricionista não faz diagnóstico, mas serve de um suporte ali para a saúde de uma forma geral. Então, tanto o mapa genético como a microbiota, quando a gente tem um entendimento do que está acontecendo realmente ali, a gente consegue ter um direcionamento melhor do que a gente precisa fazer, porque a gente sabe o que está alterado, né? No caso dos genes, a gente não consegue mudar os genes, mas a gente consegue estimular a expressão ou reduzir a expressão daquele gene e ajudar ali numa resposta que a gente deseja para que o paciente chegue no objetivo dele. Com relação à microbiota, a gente já consegue mudar essa microbiota. E quando a gente tem esse caminho do que está ruim, a gente consegue ter um entendimento de qual intervenção seria o ideal para a gente trazer o equilíbrio ali naquela microbiota. E entender que em determinadas situações, a microbiota do paciente sempre vai tender para esse desequilíbrio. E que a gente vai precisar fazer determinadas introduções de alimentos, de nutrientes para modular essa microbiota de uso contínuo. Não necessariamente suplemento, mas na dieta. Vai precisar sempre ter alimentos fontes de X nutrientes, porque ele ajuda a manter aquela bactéria aumentada, para que a gente consiga, restabelecer aquele equilíbrio e minimizar toda a sintomatologia e controlar a doença que aquele paciente tem. Então, a nutrição de precisão, ela não é o futuro. E você deve estar chocado com essa afirmação, porque ela já é o presente. Ela também compõe nosso futuro, mas hoje ela já está sendo viável de ser aplicada nos atendimentos para a gente poder ajudar melhor cada vez mais os nossos pacientes. Então, aplicar esse tipo de intervenção é interessante. Ela vai ser disponível para todos os pacientes? Não, depende do público que você atende. Se você tem um foco de atender uma classe social mais elevada, você consegue aplicar esse tipo de nutrição de precisão tranquilamente em todos os públicos. Caso você não consiga, a gente pode utilizar de alguns recursos baseados em estudos epidemiológicos que mostram ali predisposição genética, para avaliar ali quais genes podem estar influenciando aquela pessoa e também com relação à microbiota, rastrear sinais, sintomas e outros exames que possam nos indicar se a microbiota está desequilibrada. Então, dessa forma, a gente pode dar ali o famoso jeitinho brasileiro, para tentar ajudar aquele paciente quando a gente não tem como paciente ter acesso a esse tipo de recurso. Então, tudo na vida tem um jeito, basta a gente usar a criatividade e estudar sobre esse tipo de nutrição, e estudar a nutrição de precisão para a gente entender melhor e poder aplicar dessas várias formas, tanto com o recurso máximo de poder pedir um mapa genético e o rastreio da microbiota intestinal, como também de avaliar de forma indireta com os dados que a gente consegue coletar ou com outros tipos de exames mais baratos para aquelas pessoas que não conseguem fazer um exame mais caro. Acredita-se que conforme a gente vai avançando na tecnologia, nos estudos, essa tecnologia vai barateando e esses exames vão ser mais baratos no futuro, não no valor de um hemograma, por exemplo, mas eles vão ser mais baratos por conta ali do avanço da tecnologia e como as pessoas querem atingir o máximo de pessoas possíveis, baratear o valor desse tipo de análise, é importante também para as empresas atingirem outras pessoas para poder ajudar cada vez mais e mais
o profissional da saúde para que as pessoas tenham mais saúde, né? E consigam ter mais respostas sobre o que elas têm e ajudar esse profissional da saúde a ter um raciocínio mais assertivo e conseguir ali melhorar mais e mais a saúde dessas pessoas. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e me conta aqui abaixo se você já utiliza a nutrição de precisão nos seus atendimentos. Eu vou adorar saber quem está utilizando ou não. Você também pode deixar aqui abaixo as suas dúvidas, que eu vou adorar responder sobre esse tema. É um tema incrível, afinal eu trabalho com modulação da microbiota intestinal desde 2014. É muita estrada e com certeza posso contribuir com você aí tirando suas dúvidas. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui abaixo. Eu vou adorar que você faça parte dessa família incrível e que aprenda cada vez mais sobre modulação da microbiota intestinal. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!